iniciamos uma série de abordagens na escola bíblica falando do Evangelho, da natureza do Evangelho, do compromisso nosso com o Evangelho. Então, uma manhã especial que está abrindo esse mês, no nosso púlpito também falando do Evangelho, e um domingo onde a mesa do Evangelho está diante de nós. Um momento muito precioso para a igreja. Nenhum cristão pode ficar fora de um momento como esse. Esse momento é precioso, ele é ímpar, ele é singular. Somente a igreja de Cristo é chamada para esse momento. Você não pode colocar esse momento da mesa do Senhor em segundo plano. Então, já começo falando sobre isso. Porque todos nós somos pecadores. Se você olhar para você hoje na mesa, nessa manhã da mesa do Senhor, você vai encontrar erros, pecados e coisas para serem vencidas. Mas quando você usa esse argumento para se afastar da mesa, você está dizendo que você não precisa do Evangelho para vencer isso. Você não precisa de Cristo para vencer isso. Você tem que vencer sozinho para depois ir à mesa. Então, gente, isso é um erro grave. A minha palavra para todos nós aqui é: se você olhando para você identifica erros, pecados, coisas para serem mudadas, e você não tem desejo de mudar essas coisas, então não participa. Mas se você deseja vencer, então participa. Porque ele mesmo disse assim: sem mim vocês não podem nada. Então sem Cristo você não vence. É com Ele. Então repito, ao analisarmos a nós mesmos, certamente encontraremos coisas que vão nos dizer assim: você não é digno desta mesa. Mas você não está nesta mesa por causa do teu mérito e porque você é digno dela. Você está nessa mesa por causa do mérito de Cristo, por causa da graça dele, que faz você ser digno daquilo que você não seria. Então não coloque isso de lado, não. É uma grandeza muito grande isso. Então, se você, ao identificar, e certamente nós identificaremos, hoje a gente tem mais um domingo de oportunidade para ir ao Senhor, à mesa dele, e falar: eu preciso de ti para vencer minhas fraquezas, minhas limitações, meus erros. E esse é um processo de santificação. Tá bom? Dito isto, eu queria que você abrisse a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e a gente vai ler alguns versículos do capítulo 1. Alguém traga uma água aqui para mim, por favor. Eu não gosto muito de cortar o texto, mas a gente precisa sintetizar ao máximo. Então a gente vai pegar do verso 14 e a gente vai ler até o verso 17, tá? De Romanos 1, capítulo 1 de Romanos. Que nos diz o seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Bendito e eterno Deus, é com temor que estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e reunidos como igreja Tua. Pedimos que o Teu Espírito nos guie nesse momento sagrado da exposição da Tua palavra, preparando-nos para a mesa do nosso Senhor. Seja conosco, ilumina o nosso entendimento, dá-nos graça para compreendermos e força para vivermos de acordo com aquilo que compreendemos. E, acima de tudo, a glória seja Tua para todos sempre. Amém e amém. Eu peço a vocês todos que, nessa manhã tão especial de domingo, vocês venham refletir comigo nessas palavras.
quero expor um pouquinho do conteúdo dessas palavras, da riqueza que está envolvida nessas palavras que, num primeiro olhar, você se familiariza, porque você está acostumado a ler texto como esse. E, em princípio, quando você olha, ele parece claro, bem direto, bem simples. Mas a gente está diante de coisas muito profundas e coisas que transcendem muito a nossa mente e coisas que nos traz não só a compreensão do Evangelho, como traz a nós também o nosso senso de responsabilidade com o Evangelho, com a justiça do Evangelho e com o nosso compromisso de anunciarmos este Evangelho. Então, são palavras preciosas, escritas pelo apóstolo Paulo na década de 50 do primeiro século. Então, a gente está separado desse texto aqui uns 2.000 anos. E ele escreve provavelmente da cidade de Corinto, uma cidade grega, e ele está escrevendo para os irmãos que se reuniam no centro do mundo, na capital do mundo, que era Roma. A igreja talvez mais importante de dentro do Império Romano. E ele traz essas coisas preciosas aqui, e a gente percebe nessas palavras que o Evangelho está entranhado em Paulo, na sua mente, no seu coração, na sua maneira de viver, na sua disposição, naquilo que ele faz. O Evangelho não só havia o salvado, como o Evangelho impulsionava a sua maneira de viver e a sua responsabilidade até com aqueles que ele não conhecia. Isso, para nós, é muito grandioso. Ele vai dizer, por exemplo, sobre esse Evangelho, que por causa do Evangelho ele se sentia devedor. Ele tinha um senso de dever sobre ele. Então, por causa do Evangelho, ele se sentia devedor, e esse texto ele me impressiona muito, porque ele diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Talvez, por isso que eu falei que a gente lê esse texto e a gente se familiariza, talvez a gente não pegue a profundidade dele. Paulo está dizendo que ele tem responsabilidade com as pessoas, ele tem dever para com as pessoas. Eu sou devedor. E o dever dele era anunciar o Evangelho que o salvou. Quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele diz assim: eu sou o maior dos pecadores. E o Evangelho me salvou, para que eu fosse um modelo para todos. Então, isso por si só já me impressiona muito e também já me confronta muito. Me leva a perguntar: será que eu tenho em mim esse senso de dever? Será que quando eu convivo com as pessoas, eu sou impulsionado pelo dever de anunciar o Evangelho? Será que eu sou sabedor que o Evangelho é a resposta para o mundo? Será que eu compreendo que o Evangelho é a cura para o mundo, para as pessoas? Será que isso está profundo em mim? Será que está entranhado em mim? Então, são perguntas que eu faço para mim, e eu convido você a fazer essas perguntas para você. Porque eu acho muito impressionante, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Por isso que ele vai dizer no verso 15, por isso, ou seja, por eu me sentir em dívida, é que eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Então a gente tem aí um senso de dever e um senso de prontidão. Eu sou devedor, e quanto a mim, eu estou pronto. E eu fiquei estudando essa palavra pronto no grego quer dizer, eu estou cheio, eu estou pleno, eu estou tomado por isso. É impressionante isso, irmãos. Porque quando eu olho para a minha geração cristã, eu percebo a falta dessa intensidade, dessa compreensão do que é o Evangelho. Vejo pessoas acreditando na política, acreditando nas ideologias, acreditando em tanta coisa, mas esquecendo que a salvação do mundo está no Evangelho. Todos podem se esquecer disso, mas nós não. Ele diz, eu sou devedor, e é por isso que eu estou pronto. Então tem um senso de dever, tem um senso de prontidão. Esses dois fatores, eles são fundamentais para nós hoje, sobretudo no tempo que a gente vive.
A gente vive numa humanidade em crise, uma sociedade em decadência. A gente vê essa decadência dentro da própria espiritualidade da igreja. A gente vê decadência da própria igreja. A gente vê a igreja se tornando empresa, pastores se tornando executivos, líderes se tornando gerentes, ovelhas se tornando clientes, evangelho se tornando produto. Está tudo diante dos nossos olhos. O marketing tem tocado a igreja e não o evangelho. É o marketing, a publicidade. Irmãos, o Senhor nos chama para refletir sobre isso. No dia da mesa dele. Estamos muito ávidos e preocupados com o nosso trabalho, com o nosso sustento, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai ter, o que a gente vai conquistar. E talvez a gente não esteja preocupado com o evangelho. Eu sou devedor. E por isso eu estou pronto para anunciar. Eu passo assim pela rua, eu vejo pessoas, ao olhar para as pessoas, vir na minha mente, eu sou devedor dessa pessoa. Eu sou devedor dela, ela precisa de mim para conhecer a solução para a vida dela. Ela precisa de mim para anunciar, eu devo estar pronto para anunciar. O evangelho tem sido confundido nos nossos dias, como eu disse, com publicidade, com marketing, com tecnologia. O evangelho tem sido confundido com ação social. Tudo isso diante dos nossos olhos. Nós podemos dar comida para todos os pobres, mas se nós não dermos o evangelho, nunca mataremos a fome dele. Estou pronto, ele disse. E aqui também, por que ele tem isso tudo? Por que ele tem esse senso de dever? E por que ele se mostra pronto, desejoso, pleno para anunciar? Porque ele entendia o evangelho na sua sublimidade, na sua grandeza, que talvez isso seja necessário para nós hoje. Ele entendia, por exemplo, que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Não havia salvação de outra maneira senão pelo evangelho. E é importante identificarmos o que é o evangelho. Paulo, quando escreve, esse mesmo apóstolo, quando escreve a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: eu venho vos lembrar o evangelho que preguei. Não porque os coríntios estavam esquecidos, mas porque o evangelho ele precisa ser pregado, ele precisa ser reforçado, ele precisa ser confirmado à igreja culto após culto. E ele fala o que é o evangelho. Ele fala: foi o evangelho que eu recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Então ele, em poucas palavras, ele resume o evangelho. O que é o evangelho? É o anúncio da vitória de Jesus Cristo, triunfando sobre todos os inimigos na cruz. O evangelho é Jesus se entregando pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. Solução para a queda. Solução para a humanidade. Qualquer cristão que desenvolve uma cosmovisão bíblica vai saber que Deus criou tudo perfeito, que a queda distorceu essa perfeição e que a solução está no evangelho. Quando Deus se faz homem para enfrentar a morte. Isso deve estar pulsando dentro de nós e mexendo com a nossa mente. Deus, ele permite situações da nossa vida para que a gente perceba o quanto ela é breve, o quanto ela é efêmera no seu sentido. O autor do livro de Eclesiastes fala que ela é vaidade, que é uma palavra hebraica que significa ela é como um vapor que passa. Às vezes estamos tão preocupados com nossas coisas, com aquilo que a gente tem que fazer e com a nossa conquista. E eu repito, Deus às vezes permite algumas coisas acontecerem para a gente refletir e falar assim: eu não sou tudo isso que eu pensava.
E as coisas não são assim do jeito que eu penso. Existem coisas mais profundas, mais sublimes, mais transcendentes do que aquilo que eu quero, daquilo que eu luto. Porque tudo passa, irmão. Tudo passa. Mas isso aqui não passa. Por isso é profundo. Então ele sabe. Ele diz, porque ele está pronto. Por que ele está pronto para anunciar o Evangelho em Roma, que era a capital do mundo? Ele diz assim, é porque eu não me envergonho do Evangelho, nem em Roma. Nem na capital do mundo eu me envergonho. Por que eu não me envergonho? Porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. É a resposta. Então a gente está aqui com um homem que tem consciência disso. Ele sabe o que é. E eu volto a essa tecla aqui, porque eu acho que falta a nós profundidade de compreensão do que é o Evangelho. Acho que nos tornamos muito superficiais com relação ao Evangelho. Acho que, de certa forma, ele foi banalizado por nós, por nossas práticas religiosas. Mas quando você acorda, e você sabe assim, eu estou vivo por causa do Evangelho. Eu fui salvo por causa do Evangelho. Eu tenho esperança por causa do Evangelho. Eu não tenho medo nem da morte por causa do Evangelho. Imagina se acordar pensando nisso. Aí você sai da tua casa, você lida com o teu vizinho precisa do Evangelho. Você é devedor a ele. Ele precisa do Evangelho. Você vai andar na rua, você vai ver pessoas precisando do Evangelho. E a quem foi confiada a palavra do Evangelho? A nós. Paulo vai dizer isso também aos Coríntios, ele nos deu a palavra da reconciliação. E nós rogamos, por meio do Evangelho, que as pessoas se reconciliem com Deus. Então, irmãos, esse ponto do meu sermão até agora é para a gente refletir. No sentido de dever. E esse dever é resultado da nossa gratidão. Nós somos tão gratos a Deus por nos salvar por meio do Evangelho, que devemos nos sentir no dever de anunciar Ele para outros. E para isso precisamos estar plenos, desejosos, prontos para fazer isso. Isso é um senso de prioridade. Paulo tem isso tudo também porque ele sabe que o Evangelho salva, ele é o poder de Deus para salvar. E ele sabe que o Evangelho é o que revela a justiça de Deus. Lembra quando ele fala aqui no capítulo 3 dessa carta? Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Todos se tornaram inúteis. Ninguém é justificado diante de Deus. Porque o Evangelho é o que revela a justiça de Deus. Por quê? Porque o Evangelho nos mostra que na cruz a nossa culpa foi imputada no Filho. E na ressurreição a justiça dele foi imputada em nós. O Evangelho, ele resolveu o problema da culpa. Não somos mais culpados diante de Deus. Podemos estar reconciliados com Ele. Esse é o sentido de justiça. E ele vai mais, ele entende que o Evangelho não só traz a salvação, não só revela a justiça, mas ele também nos impõe uma maneira de viver. Ele diz, o justo viverá por esta fé. Então, irmãos, nós somos salvos pelo Evangelho. Nós precisamos ter responsabilidades com o Evangelho. Mas nós precisamos viver à luz do Evangelho. Toda a nossa vivência à luz da cruz de Cristo. Lembra quando este mesmo apóstolo diz aos Gálatas assim, eu já estou crucificado com Cristo. Não sou eu que vivo, mas é Ele que vive em mim. E a vida que eu tenho agora na carne, eu a vivo pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, no seu Evangelho. Irmãos, como eu quero isso para a minha vida? Eu quero viver à luz dessa verdade. Eu quero viver à luz dessas duas realidades que envolvem o Evangelho. A morte de Jesus pelos meus pecados e a ressurreição dele para a minha justificação. Se eu compreendo isso no cerne da minha alma, eu vou me sentir devedor.
E eu vou procurar estar sempre pronto. Porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Porque eu sei que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E eu sei que por meio do Evangelho eu tenho uma nova maneira de viver. É o Evangelho. Mas a grandeza dele, se você pegar esse texto aqui com mais cuidado, o texto está começando a se ampliar para nós, está começando a se aclarar, está começando a ser iluminado para nós. A pergunta é, o que leva um homem como esse, estando numa cidade distante da Grécia, em Corinto, a escrever essa carta para o coração do mundo, que é Roma, para os cristãos de Roma, e dizendo que ele se sentia devedor e que estaria pronto para ir a Roma e anunciar o Evangelho. Então a gente precisa entender a grandeza do Evangelho, a nossa responsabilidade, a sobrenaturalidade do Evangelho e a questão da justiça que ele traz para nós. Está tudo aqui. O nosso tempo é muito curto, talvez não dê para a gente falar tudo isso, mas a gente tem outros domingos para falar. Por hora, eu queria que você entendesse que essa profundidade do Evangelho, em que faz com que Paulo se sinta devedor e pronto, é porque ele o conhece. E há 3 coisas para você entender aqui no Evangelho, que faz com que Paulo se sinta isso. Primeiro, o Evangelho envolve a totalidade de Deus. Envolve a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala disso mais detalhadamente no seu primeiro capítulo da carta aos Efésios, quando ele começa falando no Pai, que diz que nos elegeu no Filho. Pai, Filho, que nos elegeu nele, no Filho, e nos selou com o seu Espírito. O que é isso? O Evangelho é a natureza trina de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Aí, nesse capítulo que eu estou aqui refletindo com a igreja, se você ler o verso 1, ele vai falar que o Evangelho é o Evangelho de Deus. Repara lá, ele diz assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando Mateus relata as primeiras palavras de Jesus no seu Evangelho, ele diz mais ou menos assim, Mateus e Marcos também. Marcos é mais preciso ainda, porque Marcos vai dizer assim, depois que João Batista foi preso, Jesus se deslocou para a Galiléia, e ele diz, pregando o Evangelho de Deus. Isso é para trazer peso no nosso coração, não é o Evangelho do homem. Não é uma coisa fabricada nos gabinetes pastorais. Não é uma coisa que a gente fabrica num esboço de inteligência artificial. Algo profundo. Evangelho de Deus. Mas se você reparar aí no capítulo que a gente está aqui refletindo, no verso 9, ele vai falar que esse Evangelho também é do Filho. Repara lá no verso 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho. Então o Evangelho, isso mostra a divindade de Jesus Cristo. Se o Evangelho é o Evangelho de Deus, é o Evangelho do Filho, é porque o Filho é Deus. Isso é uma sentença lógica. Estamos lidando com a divindade de Jesus Cristo. O Evangelho é do Pai, o Evangelho é do Filho, mas ele só pode ser recebido e anunciado pelo poder do Espírito Santo. Então é trino. Por isso que eu digo, irmãos, como eu posso rejeitar uma mesa dessa? Como eu posso achar que eu não sou digno de uma mesa dessa? Ninguém aqui é digno. Participamos dessa mesa por causa do Evangelho, por causa da graça dele. Então, repito o que eu falei antes de começar a pregar. Se você que está aqui reconhece teus erros, pecados, falhas e quer continuar com eles, então não participa dessa mesa. Mas se você quer vencê-los, você deve participar. Porque se você falar, eu não participo, você está dizendo, nem ele resolve a minha situação. Aí você peca. Maior pecado do que o teu pecado é rejeitar a graça de Jesus Cristo na tua vida.
Por isso você tem que participar dessa mesa. Ele é o evangelho da Trindade, mas ele também é um evangelho soberano. Que coisa, né? Há uma soberania vocacional no evangelho que é impressionante. E ele vai dizer isso aí no verso 1 mesmo, de novo. Ó. Paulo, repara só, ele começa com o nome dele. Paulo. O que Paulo é? Um servo. A palavra aqui, do grego, quer dizer escravo. O nome, Paulo. O que você é? Um servo. O que aconteceu contigo? Fui chamado para ser apóstolo. E o que representa ser chamado para ser apóstolo? Ele diz, é ser separado para o evangelho. Irmãos, aqui é um senso vocacional. Mostra a soberania do evangelho. Ele é soberano. É pelo evangelho eu sou servo. Por causa do evangelho eu sou chamado para ser pastor. E por causa disso eu tenho que ser separado para o evangelho. Isso não é prerrogativa de Paulo ou minha, é de todos nós. Todos nós que aqui estamos. A quem o Senhor confiou a palavra da reconciliação? A sua igreja. Se nós nos calarmos. Paulo sentia essa responsabilidade tão grande, ele diz assim, é minha obrigação. Ele fala isso aos Coríntios, é minha obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse ai de mim aqui, de 1 Coríntios, ele pode ser entendido de duas perspectivas. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se eu assim fizer, eu estou negligenciando aquilo para o qual fui chamado. Segunda maneira de você entender, ai de mim se não pregar o evangelho, porque o sentido da minha vida está nisso. Se eu não pregar o evangelho, eu perco o sentido da minha vida. Eu fui salvo por ele. Fui salvo para viver a luz dele e para anunciá-lo. Então, que isso entre na nossa mente. Não vamos confundir evangelho com tecnologia, com marketing, publicidade, empreendedorismo, ação social. Não é. O evangelho é o anúncio da vitória de Jesus Cristo, com sua morte e sua ressurreição. Vitória sobre as trevas, vitória sobre o diabo, vitória sobre o inferno, vitória sobre o pecado, vitória sobre a nossa separação, vitória sobre a nossa culpa. Esse é o anúncio. É isso que deve estar. Então, ele envolve toda a natureza do Deus Trino, ele é soberano, porque ele me dá uma vocação e ele é eterno. O Evangelho é algo estabelecido antes da fundação do mundo, é eterno. Mas ele não é só anunciado por meio dos apóstolos, porque Paulo vai dizer, ele diz, para o Evangelho, verso 2, ele vai dizer assim, sobre o Evangelho, diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele está apontando para o Antigo Testamento, onde o Evangelho já era anunciado. E se você caminhar comigo aqui, você vai ver esse Evangelho anunciado lá no Éden. Quando ocorre a queda, tem o anúncio do Evangelho, o anúncio da solução. O homem caído está separado de Deus, está morto, separado da vida. Ele não tem mais vida em si mesmo. Isso não significa que ele não existe, ele continua existindo, mas ele não tem vida porque ele está separado da vida. E ali no Éden, nessa tragédia cósmica que foi a queda, o Senhor diz que do descendente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Lá no Éden. Passaram-se séculos e milênios até que o apóstolo Paulo fala assim, ó, vendo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Estabeleceu o Evangelho. E o Evangelho é uma notícia a ser anunciada. Que todos nós devemos fazer isso hoje.
nesta manhã de ceia, eu convido você, ao participar dessa ceia, e a mim também, entender as implicações e as aplicações dessa palavra aqui, simples, que eu trouxe para nós aqui, para todos nós, para nós refletirmos enquanto igreja. Primeiro, a gente precisa perguntar como que está o Evangelho na minha vida, na tua vida. Se você entende que você foi salvo por isso, se você consegue mensurar a profundidade disso, se você consegue parar o que seria uma vida separada de Deus, qual seria o destino de alguém separado de Deus? Então, é a implicação e a aplicação disso na minha vida. Primeiro, na minha vida. O que eu entendo disso? Eu posso viver um cristianismo superficial se eu compreendo o Evangelho? Eu fico impressionado, irmãos. A gente parece que não existem mais, vou usar uma expressão aqui, parece que não existe mais crente raiz. Parece que isso está em extinção. Você vai para uma festa de crente, você vê lá, a pessoa faz uma oração na hora do aniversário, depois cai no funk. Gente, acabou, o crente raiz acabou. Que é o Evangelho, gente. É refletir o que é Ele para mim. Se eu estou vivendo à luz dessa verdade. Se a minha visão de mundo tem como lentes o Evangelho. Se eu começo a me enxergar pelo Evangelho e enxergar os outros com necessidade do Evangelho. E saber que sobre mim pesa essa responsabilidade. Então, quando eu reflito no Evangelho para a minha vida, eu também preciso refletir no Evangelho com relação à nossa comunhão. Irmãos, o que nos reúne aqui é o Evangelho. Foi a cruz que nos uniu. Foi a morte e ressurreição de Jesus que nos fez chamar uns aos outros de irmãos. Como é que eu posso viver à luz do Evangelho e brigar com meu irmão? Guardar ressentimento no meu coração, ficar com ódio do meu irmão, não falar com meu irmão? O que eu compreendo do Evangelho? Então, são implicações para nós. Compreender o Evangelho. A responsabilidade dele na minha vida e a responsabilidade de eu compreender o Evangelho no sentido da comunhão que eu tenho com o corpo de Cristo. Preciso estar com meus irmãos. Passei 2 domingos aqui, gente, parece uma eternidade, 2 domingos fora daqui. A gente fica, e ontem eu estava orando, Senhor, eu quero a presença dos meus irmãos. Eu quero a comunhão, eu quero o ajuntamento solene, a Santa Assembleia de Deus reunida. Eu quero isso. A vida já é cruel, a vida já tem arrancado lágrimas de nós, vocês estão convivendo com isso. Como é que eu posso abrir mão disso? Como é que eu posso abrir mão de um prazer que é estar juntos com os remidos do Senhor, cantando louvores a Ele, dizendo que porque Ele vive eu posso crer no amanhã? Quando a morte chegar eu vou encarar, porque ela não é o fim da vida. Como é que eu posso viver sem isso? Precisamos ensinar isso aos nossos filhos, irmãos. Antigamente, no aniversário dos nossos filhos, a gente fazia um culto. Agora a gente sai do culto para comemorar. Tem coisa errada aí, gente. Eu não vou poder ir no culto, por quê? Porque é aniversário. Eu vou comemorar o aniversário. Deveria ser um culto. Deveríamos ensinar os nossos filhos fazendo isso. Então, não é só admirar o texto, é ver as implicações e aplicações dele para a nossa vida. E, por último, é a aplicação que o Evangelho tem no meu senso de missão, na encarnação da missão. A mim foi dada a responsabilidade de anunciar o Evangelho. A igreja, e eu temo dizer, mas eu acho que eu estou certo, que a igreja precisa ser reensinada a pregar o Evangelho. A igreja talvez não saiba o que é o Evangelho, muito menos como anunciá-lo. São expressões tão vagas
As pessoas vão para a rua, como eu já ouvi, eu fiquei impressionado com a frase que eu ouvi, que não tem sentido nenhum. A pessoa fala assim, Jesus te ama em nome de Jesus. Eu não sei. Eu não sei o que significa essa frase. Mas a gente é desejo de fazer, mas não saber nem o que é o Evangelho e nem como anunciar o Evangelho. Irmãos, eu quero orar com a igreja, quero me preparar para a mesa e domingo que vem eu vou continuar falando disso. Talvez no mesmo texto. Tá bom? Eu queria que nós orássemos, queria que você curvasse a tua cabeça, nós vamos nos preparar para a mesa do Senhor. E que o Senhor, nesta manhã, quando partilharmos do pão, do cálice, do corpo, do sangue, que a gente possa sair daqui mais aprofundado no que é o Evangelho, nos sentindo mais responsáveis pelo Evangelho, de uma vida à luz do Evangelho e do compromisso de anunciar o Evangelho, de estarmos prontos, de nos sentirmos devedores àqueles que estão à nossa volta. Santo e bendito Deus, em Tua presença queremos andar, em Tua presença queremos viver. A cada dia reconhecemos nossas limitações, Senhor. Nesta manhã reconhecemos quão superficiais temos sido, como convivemos com uma verdade dessa, como se fosse algo simples, esquecendo a profundidade que há nisso, a grandeza que há nisso, que envolve o Deus na sua natureza trina, a Ti, Deus Santo, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. O Evangelho que envolve esse senso de soberania e de vocação, que me faz ser servo, que me faz compreender um chamado e uma separação para o Evangelho. Queremos sair daqui desta manhã com mais consciência disso, da natureza eterna do Evangelho. Antes que houvesse luz, já havia cruz, a cruz de Cristo. Antes que o pecado tivesse entrado, ela já estava decretada. Então, Deus, no nome de Jesus, pelo poder e pela presença do Teu Espírito Santo, nós queremos participar dessa mesa hoje. Fale profundamente aos nossos corações, assim como Tu falaste com o texto bíblico, nos fale agora com os elementos da ceia, com o pão, com o sangue, essa coisa sacramental, com esse santo sacramento que traz visibilidade àquilo que não é visível. Seja conosco nesta manhã, Senhor. Nos preparamos para a ceia, para a santa ceia, para a mesa da redenção, a mesa do Evangelho. Queremos fazer isso com temor e com profunda dependência de Ti. Que seja uma manhã de cura, de restauração, de esperança, de renovo, de avivamento nos corações adormecidos. Que seja assim nesta manhã, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Queria que os diáconos viessem para cá, já se posicionassem. Vamos